Falamos de preservação da fertilidade e endometriose com o Dr. Luís Vicente. Em que consiste a preservação da fertilidade? A quem se destina? Bom, a preservação da fertilidade consiste em nós conseguirmos guardar ovócitos, células reprodutoras, e poderem utilizá-las no futuro. Portanto, serve como um backup em situações em que a fertilidade possa estar ameaçada. Ela começou a ser utilizada em doentes que iriam fazer tratamentos de quimioterapia, doenças oncológicas, e que a preservação da fertilidade fazia sentido, porque o tratamento iria ameaçar a sua fertilidade futura e a possibilidade de guardarmos essas células antes de um tratamento de quimioterapia e podermos utilizá-las no futuro. Começámos depois a alargar um bocadinho este conceito e a utilizar também em outras patologias benignas, quer ginecológicas, quer outro tipo de patologias, em que a fertilidade também pode estar comprometida. É o caso, por exemplo, da endometriose. Na endometriose, nós sabemos que as mulheres podem, é uma patologia que é frequente, 1 em cada 10 mulheres pode ter endometriose, mas nem todas elas vão necessitar de fazer uma preservação da fertilidade. A preservação da fertilidade na endometriose deve ser personalizada. Vai depender da idade das mulheres, do seu projeto de maternidade, se está mais próximo ou não, se tem um parceiro, se o intuito é engravidar logo a seguir a uma cirurgia ou não. E, portanto, nós temos que trabalhar em conjunto em centros especializados de endometriose, a medicina da reprodução, onde vai ser realizado esse tratamento que vai recolher os ovócitos, com as equipas multidisciplinares que fazem as cirurgias de endometriose. Portanto, na endometriose, idealmente, são mulheres que podem ter a ameaça, quer pela sua patologia, pela endometriose, há uma redução do número de ovócitos induzido pela endometriose, mas, por outro lado, a cirurgia pode também danificar essa reserva ovárica. Daí que essas cirurgias também tenham que ser feitas em centros de referência. Eu até muitas vezes costumo dizer que a preservação da fertilidade não é só este processo que nós fazemos de estimular, colher os ovócitos e guardá-los. A preservação de fertilidade também começa em preservar a fertilidade com terapêuticas médicas na endometriose, com o facto de se fazerem cirurgias altamente conservadoras, em que se tente remover o máximo de doença, mas preservando o máximo da função. E isso também é uma maneira de fazer a preservação da fertilidade. E com que idade é que se deve tomar consciência dessa necessidade? Ora bem, idealmente a preservação da fertilidade deve ser feita até aos 36 anos de idade. Pode ser feita posteriormente, mas idealmente deve ser feita até esta idade. Porquê? Ao contrário dos homens que vão produzindo espermatozoides ao longo da vida, as mulheres nascem com uma reserva e vão todos os meses removendo esses ovócitos. Os melhores ovócitos avançam quando elas têm 25, 30 anos. A partir dos 35 anos começamos a ter ovócitos que ficaram para o fim. São ovócitos que têm erros cromossómicos e por isso quando depois se der uma fertilização vai haver um embrião que tem um problema cromossómico e a natureza não deixa que se implante e não deixa que a gravidez aconteça. E isso é mais frequente a partir dos 40 anos. Mas, em termos de preservação, o ideal é realmente até aos 36 anos de idade. Nós sabemos até que, por exemplo, para conseguirmos depois ter um recém-nascido resultante destes ovócitos ficaram congelados, nós precisamos, até aos 35, 36 anos de idade, precisamos de ter uma média de 10 a 11 ovócitos. Mas depois dessa idade podemos ter quase a necessidade de ter 29 a 30 ovócitos, o que nós dificilmente conseguimos escolher nessas idades, porque já são uma reserva ovárica mais baixa, mesmo com uma estimulação forte, nós não conseguimos obter mais do que 5 a 10 ovócitos por cada punção em que nós os vamos recolher. E por isso, idealmente, deve ser feito até essa idade.
Quais são os sintomas de alerta, portanto, como nós também estamos a falar da preservação da fertilidade e a endometriose, quais são os sintomas de alerta mais comuns na endometriose? Bom, na endometriose é uma doença que nós temos que saber ouvir as mulheres. E quando elas nos dizem que têm muitas dores na menstruação, que nós chamamos de dismenorreia, é muito suspeito que possam ter uma endometriose. E, portanto, uma dor na menstruação fora do habitual, um desconforto, uma dor que causa a necessidade de uma escalada muito grande de medicamentos para retirar a dor, que interfere na vida diária de uma mulher, não é normal. E elas devem então procurar o conselho do seu ginecologista ou do seu médico, que a vai depois orientar se houver necessidade, pacientes de referência, em que, se houver necessidade de fazer a perduração da fertilidade, então serão encaminhados para um centro onde isso é realizado. Idealmente, nestas mulheres, não são todas as mulheres com endometriose que têm a indicação para fazer a preservação da fertilidade, são sobretudo aquelas formas de endometriose que afetam os ovários, em que a reserva ovárica possa vir a estar comprometida. E aí sim faz sentido preservar. Uma cirurgia, por exemplo, de endometriose, que tenha impacto sobretudo sobre a endometriose profunda, sobre as vias urinárias, e que não tenha impacto sobre os ovários, provavelmente não vai necessitar de fazer uma preservação da fertilidade. Aquela cirurgia que afeta os ovários, essa sim, portanto, a endometriose, em que existem quistos de endometriose no ovário, pode danificar, quer a endometriose, quer a cirurgia em si, pode danificar a reserva ovárica daquela mulher. E essas mulheres, se calhar, são aquelas que têm maior indicação, sobretudo quando a doença afeta os dois ovários. Portanto, em situações de endometriomas bilaterais, que são quistos de endometriose nos ovários e que afetam os dois ovários, são aquelas mulheres que devem fazer a preservação. No entanto, às vezes há situações em que os quistos já são tão grandes que nós não conseguimos ter tecido ovárico saudável que responda a uma estimulação e que nós consigamos colher os ovócitos. Portanto, às vezes, nós temos que também ter a honestidade de informar as mulheres: atenção, nesta situação nós não vamos conseguir fazer a preservação da fertilidade antes de uma cirurgia, porque não conseguimos obter ovócitos. E aí a cirurgia se calhar terá que ser feita em centros especializados que preservem ao máximo a reserva ovárica destas mulheres com endometriose. Não há 100% de certeza de se conseguirem resultados. Sim, infelizmente nós na área da medicina da reprodução, a reprodução humana não é muito eficaz. Em termos de preservação, nós sabemos que neste momento as novas técnicas permitem uma sobrevivência dos ovócitos de cerca de 90% daqueles que ficaram preservados. Claro que a qualidade ovocitária depende da idade em que foi feita a colheita. Se ela foi feita até aos 36 anos de idade, provavelmente a probabilidade de engravidar vai ser maior. Se foi colhida já a chegar aos 40 anos, já podemos ter os tais erros cromossómicos e a probabilidade de engravidar já vai ser menor. O que se deve fazer após suspeita de ter alguma patologia? Ora bem, deve sempre procurar, então, quando há uma suspeita de endometriose, procurar o médico assistente, os ginecologistas, que são as pessoas que, se calhar, estão mais, neste momento, sensibilizadas para esta questão da necessidade ou não de cirurgia e, havendo essa necessidade, se há ou não a necessidade de fazer a preservação de ovócitos. E aí, muitas vezes, trabalhar em conjunto com um centro de prescrição medicamente assistida faz todo o sentido para, em reuniões multidisciplinares, e a endometriose é realmente o paradigma de que nós temos que trabalhar mesmo em equipa, de conseguirmos aconselhar ou não a necessidade de fazer a preservação da fertilidade, se a cirurgia é feita primeiro ou se a cirurgia é feita depois. Como é que se faz? Se calhar... Exatamente. Como é que se faz a preservação da fertilidade? Ora bem, consiste em fazermos como se fosse uma estimulação do ovário. Nós queremos escolher vários ovócitos. O ovário está preparado para, por ciclo, por mês, ter apenas um folículo, vai ter a ovulação, mas nós queremos escolher mais. E por isso temos que recrutar ovócitos. Como é que nós fazemos isso? Como fazemos nos tratamentos de infertilidade. Começamos a fazer uma medicação, logo no início de um ciclo, para estimular o ovário.
para conseguirmos ter mais ovócitos. Ao final de uns dias, isso implica uma monitorização ecográfica, vemos já a necessidade de bloquearmos a ovulação. Nós temos que fazer crescer aqueles folículos e evitarmos que ocorra uma ovulação antes da nossa colheita dos ovócitos. Depois fazemos então essa colheita como? Vamos fazer uma ecografia com sonda vaginal, temos uma agulha acoplada a essa sonda e, guiado por ecografia, vamos ver por via transvaginal aquela agulha entrar no ovário e aspiramos os folículos onde estão os óvulos. Isso é feito com uma sedação. As mulheres podem ficar descansadas, porque senão nunca mais quereriam fazer nenhuma preservação da fertilidade. É uma sedação, o procedimento dura 10 minutos. Em termos de o tempo entre o início da estimulação e a colheita, dura normalmente 10 a 12 dias. Portanto, em 2 semanas, o tratamento é iniciado e é feita a colheita. Às vezes há necessidade até de nós podemos começar em qualquer fase do ciclo. Por exemplo, numa doença oncológica, nós fazemos ciclos de estimulação de random start. Começamos em qualquer fase para não estarmos a atrasar o início de um tratamento de quimioterapia. Na endometriose, também podemos iniciar a estimulação em qualquer altura e não atrasar uma cirurgia que vai ser planeada e programada também com alguma antecedência. Portanto, não estamos a correr contra o tempo, mas no fundo é um tratamento que se faz rapidamente. Há consequências, há riscos? Bom, estes tratamentos são tratamentos feitos, são injetáveis. Nós estamos cada vez mais a reduzir o número de picadas que as doentes têm que fazer, fazem com canetas como fazem os diabéticos e que fazem durante a vida inteira, mas aqui vamos fazer ali durante 10 dias. Neste momento já utilizamos medicamentos que só com uma única injeção conseguimos ficar com uma estimulação feita para 7 dias. E, portanto, estamos a reduzir muito a carga mais negativa que este tratamento possa ter, mas as mulheres aderem bem e, portanto, estamos cada vez mais a conseguir fazer estimulações com o mínimo de agressividade. Claro que esta punção, em que nós, por via vaginal, mesmo guiados por ecografia, estamos a entrar com uma agulha dentro da cavidade abdominal. Há riscos de hemorragia, há riscos de lesões intestinais, mas são mesmo muito reduzidos. O procedimento é simples, temos todos os cuidados para que isso não aconteça. Nas situações de preservação da fertilidade não temos também os riscos de haver uma hiperestimulação do ovário, que às vezes acontece nos tratamentos mesmo de infertilidade, em que nós depois vamos transferir os embriões. E aí esse risco pode estar mais presente, embora seja baixo. Na preservação da fertilidade nós não corremos esse risco. Qual é a expectativa que as mulheres podem ter, portanto, nesta preservação? Isso é importante porque nós temos que ser honestos com as mulheres e quando fazemos essa preservação temos que lhes explicar que apesar de termos uma sobrevivência de 90% daqueles ovócitos vão ser criopreservados, elas não conseguimos garantir que aqueles ovócitos vão dar origem a uma gravidez e que aquela gravidez vai terminar num parto e num recém-nascido. Eu até costumo muitas vezes dizer, isto não é um investimento de um depósito a prazo em que o capital está garantido, é um investimento em ações. Pode dar ou pode não dar nada. E, portanto, temos que ser honestos e dizer, atenção, isto é um backup, mas isto não vai invalidar que pense numa gravidez a mais curto prazo. Não adie também esse projeto. E é interessante que até há alguns trabalhos que foram verificar o que é que se passou a seguir, quando é que as mulheres voltaram a utilizar aqueles ovócitos, e muitas delas, a maioria delas, ao fim de 2 anos, estão a voltar para utilizar aqueles ovócitos, ou entretanto engravidaram. Portanto, isto que foi uma preocupação, se calhar manteve-se ao longo do tempo, e elas se calhar optaram então pelo projeto da maternidade e da gravidez mais cedo do que se calhar estavam à espera, porque realmente perceberam que esta preservação alertou-os que o limite para a fertilidade, o limite para uma gravidez não é a menopausa, o limite é mais cedo. E isso é uma noção que nós temos que transmitir. Há a ideia que o limite é a menopausa, mas não é. A fertilidade das mulheres começa a estar bastante comprometida a partir dos 43 anos. A taxa de gravidez em tratamentos de fertilização in vitro a partir dos 43 anos
anda à volta dos 5% em qualquer parte do mundo. E as pessoas têm a ideia que tudo é possível e que nós conseguimos fazer tudo, até à menopausa. E isso não é verdade. Fazer a preservação é dispendioso? Bom, é óbvio que os sistemas nacionais de saúde, e nós, por exemplo, em Portugal, não temos a capacidade de dar resposta aos tratamentos de infertilidade. Alguns centros têm conseguido dar resposta em situações mais difíceis em que há necessidade de preservação da fertilidade, ou seja, nas situações oncológicas, os centros prestam essa possibilidade. Nas situações de doenças benignas torna-se mais difícil. Muitas vezes as mulheres acabam por optar por fazer em centros privados. O custo dos medicamentos não é muito dispendioso e em Portugal, neste momento, a partir de janeiro, são até comparticipados a 90%. Em termos de tratamento em si, da preservação, anda à roda dos 2.500 euros, 2.000 a 2.500 euros, depende dos centros. A quem se destina a preservação na endometriose? Todas as pessoas com diagnóstico de endometriose devem fazer? Não, não é necessário todas as mulheres com endometriose fazerem a preservação. A endometriose é muito prevalente, uma em cada 10 mulheres pode ter endometriose e nós não vamos fazer isso em uma em cada 10 mulheres em todo o mundo. E é sobretudo aquelas formas de endometriose que possam afetar o ovário, em que as lesões de endometriose no ovário podem comprometer e ameaçar a fertilidade futura e reduzir a reserva de folículos e de ovócitos que aquela mulher vai ter. Sobretudo aquelas situações em que há um envolvimento até bilateral dos ovários, por exemplo, endometriomas bilaterais, são quistos nos ovários que podem reduzir o número de ovócitos que estão presentes no ovário e então aí comprometer a fertilidade da mulher. Há cirurgias de endometriose que às vezes são muito complexas, as cirurgias de endometriose profunda, quando a endometriose afeta o septo retovaginal, a zona do reto intestinal, mas se não houver lesões sobre o ovário, aquela mulher não vai precisar de fazer a preservação da fertilidade antes daquela cirurgia, apesar de ser submetida a uma cirurgia muito complexa, mas não há essa necessidade. Portanto, a preservação da fertilidade tem mesmo que ser personalizada. E daí que seja importante quem vai operar trabalhe em equipa com aquelas pessoas que depois vão fazer a colheita destes ovócitos. Muito obrigada. É um prazer.